Então, a gente vai começar com a parte de apresentação dos dados de forma gráfica e tabular, antes de nós vermos as estatísticas, né, as medidas que a gente usa para analisar os dados. Começando aqui então pela frequência tabular, pela representação tabular, eh, a ideia aqui é que eu tenho um conjunto de dados e eu quero representar esses dados eh, de uma forma de fácil leitura, tá? Não é uma coisa em que eu eh, preciso ficar olhando aqui, ali nos dados brutos. Eu posso resumir essa informação em uma única estrutura, como uma tabela ou um gráfico, e aí isso fica mais fácil de nós lermos. Eu vou mostrar aqui para vocês como funciona a estruturação de um conjunto de dados. A gente falou na última aula sobre amostra, né, sobre coleta dos dados e tudo mais, mas a gente não viu isso aqui, que é como a gente estrutura os dados após a coleta. É, não, isso aqui. Bom, esse conjunto de dados aqui é um conjunto de dados real de uma tese de doutorado que eu acompanhei ano passado, é, que nós fizemos a análise via o Labest, aquele programa que eu já falei para vocês. Então aqui tem os dados que a gente chama estruturados. Como era o processo de coleta dos dados? Essa pesquisadora ela usou um método ali de amostragem não probabilística, porque ela trabalhou diretamente com os pacientes que ela teve acesso. Então, ela não teve como fazer uma escolha. O trabalho dela era qual é a relação da qualidade de vida do paciente e as condições de saúde dele, né, em relação ali à doença que ele tinha, que era câncer de cólon. E aí o- então ela usou uma amostragem não probabilística e a ferramenta que ela usou para coletar as informações foram um questionário, tá? Eu acho que eu tenho ele aqui. Foi um questionário onde tinha várias perguntas sobre como é a qualidade de vida do paciente. Então, já existia um questionário validado, tá? Na área da saúde você tem, assim, alguns questionários que foram padronizados e são usados em todo o mundo para você medir alguma coisa. Nesse caso, esse aqui, eh, ele é um questionário específico para medir qualidade de vida. Então, ele tem várias perguntas. Deixa eu procurar aqui as perguntas. Onde você consegue mensurar ali a qualidade de vida do paciente, tá? Isso não significa que você não possa fazer o seu, você pode fazer, tá, o seu questionário. A diferença é que quando você utiliza esses questionários padronizados, fica fácil de com- eh, analisar com outros trabalhos feitos na mesma área.
Eu acho que aqui não tem o questionário em si, tá? Não tem o questionário em si. Mas é um documento que você tem ali para seguir. E aqui ela tem várias questões, ó. Da questão um deixa eu ver quantas questões. São 30 questões, tá? São coisas do tipo, você consegue se levantar sozinho? Você consegue sentar normalmente, né, numa cadeira? Ou ou qual é o nível de desconforto que você sente ao sentar ou caminhar? Então, várias questões sobre isso. E aí as pessoas iam respondendo, né, o quanto elas conseguiam realizar aquela tarefa numa escala de 1 até 5. Então, 1 seria ali a pessoa não consegue fazer aquela atividade e 5 ela consegue fazer essa atividade, tá? Então, é uma escala desse tipo. Bom, como é que funciona a estruturação dos dados? Como ela passou um questionário, né, que está ali numa folha e a pessoa vai preenchendo, a gente chama aquilo ali de dados não estruturados. Você já tem o conjunto de dados, mas ele não está num formato como esse daqui que vocês estão vendo. Essa estruturação, ela é muito simples, basta a gente organizar os objetos de estudo, né, ou seja, as pessoas que vão participar do nosso projeto em linha. Então, na linha eu vou ter todas as informações referentes àquele paciente e as colunas serão as variáveis que nós vamos observar dentro nesse indivíduo, tá? Então, é interessante começar, assim como ela fez, criar um código para cada pessoa, para cada objeto de estudo. Nesse caso, não tem problema você contar, né, quem é o primeiro paciente, o segundo paciente, terceiro e assim por diante. Isso daqui é importante que você faça isso, né? A gente chama isso de índice ou ID, né? Um ID, que é a identificação do paciente, tá? Porque quando você for estruturar os dados, eh, você vai precisar fazer um processo de anonimização. O que que é isso? Você consegue identificar essa pessoa, mas você consegue, você tem a identificação dessa pessoa, mas você não consegue saber quem é a pessoa, tá? Por exemplo, aqui a ela fez um processo que era o número do prontuário e pegou só as primeiras letras do nome da pessoa, por exemplo. O meu nome completo é Diego da Silva Souza. Então, para eu anonimizar o meu nome, usando essa regra que essa pessoa fez, seria algo desse tipo aqui, ó, tá? Então, isso daqui seria correspondente a mim, mais um número aqui, que seria o meu ID, tá? A Lei Geral de Proteção aos Dados pede que você não, te obriga a fazer isso a tal ponto que essa informação eu não consigo recuperar o indivíduo real. Então, por exemplo, isso daqui eh, não pode identificar que sou eu, tá? Toda a identificação ela tem que ser anônima. Aqui não é totalmente anônima porque eu tenho aqui o número do prontuário. Então, se você usa o número do prontuário,
CPF, RG ou qualquer outra identificação que você consiga voltar num sistema ou num documento e saber quem é exatamente aquela pessoa, isso não é anonimização, tá? Isso é uma anonimização parcial. Então, a Lei Geral de Proteção aos Dados pede que você crie esse ID, essa identificação, e que você não consiga recuperar quem é aquela pessoa, tá? Essa é uma das principais eh, partes aqui na hora de estruturação de dados. Você tem, claro, você tem que ter algum controle, né, de, eu tenho isso daqui, mas se eu tiver alguma dúvida, por exemplo, será que ele realmente respondeu esse número 3 aqui? Será que foi um erro de digitação? Aí eu vou voltar lá no questionário da pessoa e vou conferir. Para eu fazer isso, eu preciso desse ID, tá? Então você faz esse ID não relacionado a um prontuário, alguma coisa, mas sim a um documento seu, tá? Que tenha essa informação, como por exemplo o número do questionário que você aplicou, tá? E de tal forma que isso não identifique quem é a pessoa. Bom, e aqui são, são 30 variáveis, né, que ela observa. Além disso, tem a data de nascimento. A data de nascimento você pode usar assim, sem nenhum problema, mas o ideal é que a gente use algo desse tipo aqui. Por exemplo, data de hoje é 10/04/2025. Esse daqui é o nosso padrão de uso para datas, tá? Só que em alguns softwares de análise de dados, eles não usam esse padrão. Esse padrão ele é mais comum aqui no Brasil. Em outros locais usa-se o padrão americano, porque ficou popular assim nas linguagens de programação. Então, muitos softwares usam a data nesse formato aqui, ó. Ano, mês e dia. E a separação é pe- por esse traço aqui, não a barra, tá bom? É, eu sugiro que vocês sempre façam dessa forma, porque quando você chegar com, quando você for fazer suas análises, é, alguns softwares eles transformam isso daqui, essa anotação, essa primeira anotação para a segunda, tá? Mas tem outros que não, então é interessante vocês sempre usem essa anotação de ano, traço mês, traço dia. Bom, aqui é um exemplo eh, do que eu falei para vocês. A gente tem quatro tipos de variáveis: as, as qualitativas numéricas e as quantitativas, que são variáveis numéricas. Aqui, ó. As qualitativas, que podem ser nominal e ordinal, quantitativa, que pode ser discreta ou contínua. Em um determinado momento eu falei para vocês que as qualitativas elas podem ser representadas de forma numérica. E esse processo é chamado de discretização. Então, o que essa pesquisadora observou aqui é uma variável qualitativa ordinal, ou seja, existe uma hierarquia entre esses números, tá? Por exemplo, um consegue realizar é o nível de desconforto da pessoa, né? Um seria totalmente desconfortável, dois seria desconfortável moderadamente, três indiferente,
o 2 seria confortável e desculpa, o 4 seria confortável, o 5 seria muito confortável. Então, o que a gente está observando aqui é uma variável não numérica, mas que eu estou representando de forma numérica. E essa representação de forma numérica é a discretização, tá? Por mais que isso daqui sejam números, né, e pareça ser uma variável discreta, mas você não pode fazer operações matemáticas com elas, por exemplo. Você não pode tirar qual é a média do, do conforto das pessoas em realizar a primeira atividade. Então, coisas desse tipo a gente não vai conseguir fazer, tá? Você pode até tirar uma média e dizer assim, se deu um 4,2, aí você diz, as pessoas se sentem bastante confortáveis realizando essa atividade. Mas não é assim que funciona, tá? E a gente vai ver o método adequado de- dessas informações. Bom, o que mais que a gente tem aqui? Isso aqui é importante. Quando tiver uma uma observação ausente, por exemplo, a pessoa não respondeu uma determinada pergunta, ou a gente não conseguiu medir alguma informação. É, as pessoas tendem a deixar o espaço vazio aqui, tá? Mas o correto é você substituir por algum código eh, que simbolize, né, esse dado faltante. Então, no nosso caso, o software que a gente usa, ele usa a- esse código NA maiúsculo, tá? Que significa não disponível. E aí ele reconhece aquilo como um valor faltante, tá? Não vamos fazer, por exemplo, colocar zero aqui, porque o zero ele é um valor, ele é uma medida. Então ele seria usado para o cálculo. Mas o NA, não, ele não seria usado, tá? Tem outros, tem outros programas que utilizam a nomenclatura nulo, assim, tá? Ou tudo maiúsculo ou tudo minúsculo, mas eles significam a mesma coisa, que é um valor ausente. É importante que você verifique se o seu conjunto de dados ele tem esses valores faltantes, tá? Porque valores faltantes, eles pedem que a gente faça um tipo de, um tipo de análise que é, que é próprio para isso, né? E não são metodologias simples e nem muito menos populares. Por exemplo, no caso aqui, eh, no caso desse estudo, aquele documento que eu mostrei para você, ele ensina a método de estimar esse dado faltante e aí você tem um questionário completo, né? Você tem todas as informações. Você tem dois caminhos. Ou você estima, na verdade são três caminhos, né? O ideal é você usar uma metodologia para dados faltantes, tá? Uma técnica estatística que leva em consideração dados faltantes, que aí você estima isso daqui e aí consegue obter todas as inferências. Ou então, o segundo é você estimar isso daqui na forma da média, tá? Quando você tem uma variável numérica.
Então eu substituiria isso daqui pela média da coluna, que aí você consegue eh, ter ter um bom resultado no conjunto, tá? No conjunto inteiro, né? Não é um bom resultado para o indivíduo, mas para o conjunto inteiro é um bom resultado. Essa é a técnica mais simples que a gente tem de fazer inputs em dados faltantes, né? Você substitui o dado faltante por um valor numérico. E a terceira opção, que foi a que nós escolhemos, aqui tem uma amostra grande, né? E não são todos os pacientes que têm esses valores faltantes. A quantidade era pequena. A gente tinha 92 pacientes. E o que que nós fizemos? Nós excluímos essas pessoas que tinham pelo menos um dado faltante em algum lugar, tá? Não eram muitas, então isso fez com que... Ah, meu Deus. Então o que que a gente fez? A gente tirou esses indivíduos e recalculou o, o erro, como o erro associado ao tamanho da amostra, como nós fizemos na última aula. É, pegamos aqui essa, essa expressão e a gente o n era conhecido, então ele passou para cá multiplicando e esse erro aleatório veio para cá, então a gente conseguiu calcular o erro associado àquele tamanho de amostra, tá? Como a nossa amostra reduziu, então o nosso erro aumentou. E aí o que que a gente faz é verificar se esse erro ele ele ainda está pequeno ou ele foi para um valor que a gente não aceita como sendo um tamanho de um valor de erro bom, tá? Então foi isso que nós fizemos. O certo aqui é sim fazer uma metodologia onde a gente consiga eh, fazer uma estimação, né, para esses valores com um método mais sofisticado e fazer a análise levando em consideração toda a informação, tá? Por quê? Eh, Porque às vezes tem um paciente que ele não tem uma observação, mas ele tem dos outros. Então eu tenho que levar em consideração essas informações, tá bom? Mas aqui o trabalho dela era mais descritivo, então não houve nenhum problema em relação a isso, tá? E também você substituir isso daqui pela média da coluna ou você eliminar os indivíduos também não tem nenhum problema teórico, tá, gente? Você continua tendo sim a- seu caráter científico no trabalho. Bom, e uma vez que você tem esses dados estruturados, aí a gente passa para a apresentação desses dados, não dá para você fazer nenhum tipo de análise olhando para isso daqui, tá? A gente precisa resumir a informação que está aqui e, e conseguir tirar informações, né? É, a- o primeiro método que a gente vai ver é o de tabelas. E para fazer tanto tabelas quanto os gráficos, eles são recursos em que a gente consegue eh, eh, demonstrar, né, ou representar o que nós chamamos de distribuição de frequência. A distribuição de frequência, a primeira tentativa da gente estimar a probabilidade para certos eventos do nosso conjunto de dados, tá? Nesse caso, a gente vai fazer a distribuição de frequência primeiro da forma de tabelas, tá?
A estrutura de uma tabela dentro de um texto técnico, né, um texto científico, ele precisa ser exatamente desse formato, tá? Aqui no título você vai colocar eh, o, você vai descrever qual é a característica que você está observando. Pode ser uma ou mais, tá? Acho que no máximo duas. Mais do que isso, as tabelas ficam incompreensíveis. Mas em geral a gente só faz com uma variável. Então você vai descrever essa variável e vai descrever onde ela foi observada, tá? Por exemplo, lá no caso dos dados aqui da pesquisadora, eu vou dizer assim, ó, isso aqui é, eu vou começar como tabela de frequência e o número que corresponde ao meu texto. Essa vai ser a nossa primeira, então vai ser tabela um. Aí vai ser distribuição de frequência da variável Q1, né, que pode ser é, ficar sentado por mais de 30 minutos. Qual é o, o grau de conforto da pessoa ao ficar 30 minutos sentado? Observado nos pacientes do, da fundação FCCom, né? É, pacientes atendidos no ano de 2024 que tinham câncer de cólon e, e aí eu vou descrevendo tudo, tá? Tudo que for relativo a quem é aquela minha amostra, você precisa especificar. Bom, e aqui no cabeçalho, que é essa primeira linha, você vai colocar a variável que você está observando e qual é a medida que você está resumindo. Como nós vamos trabalhar com distribuição de frequência, a, a medida que nós vamos usar aqui é de frequência, tá? Ou seja, quantas vezes um determinado valor foi observado. E aqui, no quadro maior, você tem duas partes. A coluna indicadora, que é o que a gente chama de nível ou classe da variável, que são os valores observados, os tipos de valores observados. E, e aqui no corpo da tabela você vem com, no caso, o valor, né, da frequência em que você observou essa classe nos dados. Então, essa é a principal estrutura. E aqui no rodapé você vai descrever fontes ou alguns comentários que você tem acerca aqui desses dados, tá bom? É, a estrutura também é uma tabela onde geralmente a gente não fecha aqui do lado esquerdo, né, para o direito, tá? Eu nunca ouvi uma, uma justificativa coerente para isso, mas tem uma norma técnica da década de 60, 70 do IBGE, que ele sugere que as tabelas sejam descritas dessa forma, né? Então a gente acaba usando, virou prática de usar tabela desse tipo. Se você for pegar artigos científicos e tudo mais, eles também vão usar essa mesma notação, tá? Não tem nenhuma justificativa fechar isso aqui ou não, né? Não traz, não traz nenhum tipo de beleza a mais ou é mais científico deixar aberto. Não, não tem nada coerente. Pelo menos eu nunca vi nenhuma resposta coerente em relação a isso.